Olá, pessoal! Olá, você que segue os nossos canais do Pode Pôr Café Brasil e Pode Pôr Café Podcast. Dia das Mães chegando e eu fiquei assim, meu Deus, que mãezona que eu vou buscar para bater um papo comigo. Eu preciso trazer alguém realmente que entenda dessa missão que é a maternidade. E aqui em Brasília, a gente tem uma brasiliense que dá show nesse assunto. É a Cris Coimbra. Ela é educadora, ela tem um canal, Eu e Meus Três, já segue aí, @euemeus3, onde ela compartilha muita coisa legal, gente. Ela fala sobre essa conexão entre mãe e filhos, ela fala sobre gastronomia, ela fala sobre viagens e acredite, as crianças acompanham em quase tudo. Aí tem gente que fala assim, ai meu Deus, não, mas eu preciso de um descanso, eu preciso ficar um pouco livre e tal, que nada, é muito possível fazer tudo isso de uma maneira leve, gostosa e com a família toda reunida, né não, Cris? É sim, mas fazendo parênteses de que a gente também precisa desses momentos sem as crianças, só pra não parecer que eu estou com os meus o tempo inteiro, mas que é muito possível sim, estar com eles e aproveitar da melhor forma possível e fazer com que isso seja leve, é exatamente a palavra que você usou que eu tenho pra minha vida, fazer com que as coisas sejam leves, divertidas e felizes, assim, acho que é assim que a gente tem que viver. E dá pra ver, né, gente, no sorriso dela, né, tá dando pra ver como que a vida dela é uma vida tranquila no sentido de não levar estresse, não levar tantas ansiedades. Todos nós temos esses momentos, claro, né? Mas a gente consegue sim equilibrar tudo isso. Então, muito obrigada por você ter aceitado meu convite. A agenda dela tá assim, ó. Graças louca. a Deus. E eu consegui trazê-la aqui. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui 2 dos filhos. O maridão tá aqui também, já a gente chama. Olha só, a Cris, ela é mãe do Davi, do Daniel e da Zozô. Gente, a Zozô é uma figura. Que menina linda! E assim, super espontânea, ela é incrível. E a Cris, eu deixei o papel aqui porque eu queria começar com uma questão que, quando você mandou a sua mini bio, me chamou muito a atenção. E eu acho que a gente pode levar isso agora no começo já, para daí a gente desenvolver toda a nossa conversa. Perfeito. Que é o que você escolheu, né? A forma, o método que você foi buscar de educar as crianças, que é a disciplina positiva. Vamos falar para o pessoal, primeiramente, em que consiste essa disciplina positiva? Ai, obrigada por isso. Porque a gente teve tanto meme com disciplina positiva recentemente, né? Que eu acho que é importante a gente trazer o que de fato ela é. Eu sou formada eu sou educadora parental, especializada em disciplina positiva, que nada mais é do que firmeza e gentileza. Então, a grande questão é que a gente não desrespeita as nossas crianças. A gente entende essas crianças como seres humanos. Elas são mini seres humanos, assim, né? Mas elas são humanas e elas têm desejos, elas têm vontades, elas têm chateações, E aí, obviamente, o nosso papel como educadores é educar, mas é conduzir essa educação de uma forma mais leve, mais tranquila, porque assim fica mais fácil para todo mundo e é uma educação baseada na firmeza e gentileza. Então, eu não vou mandar e impor para os meus filhos determinadas coisas, a não ser que diga respeito à segurança e à higiene. Dito isso, por exemplo, eu não quero escovar os dentes. Não tem negociação. Você vai escovar e pronto, acabou. Tem coisas que de fato são inegociáveis, mas a gente não precisa brigar com as crianças o tempo inteiro ou brigar com elas por tudo. A gente pode conversar e explicar para elas e fazer com que elas entendam o porquê das coisas. Eu vou falar que a parte mais desafiadora de todas é ter filhos questionadores. Mas a gente quer que eles sejam adultos questionadores, mas a gente mina isso na infância, então é um tanto quanto contraditório, né? E quando a gente incentiva isso desde a infância, é muito mais natural para eles que eles questionem absolutamente tudo que chega para eles quando eles são maiores. Esses questionamentos, na verdade, eles devem vir de uma forma que você crie filhos que
tenham argumentos e não que sejam birrentos, digamos assim. Né? Exatamente. A questão da birra, ela acontece numa primeira infância, ali no comecinho e tal, e ela tem a ver até com o desenvolvimento neural da criança. Não é uma coisa que é pra perdurar pela vida ou que é pra acontecer por muito tempo. E isso não é uma criança mimada, uma coisa que as pessoas confundem muito. Bom, você conhece meus filhos. Sim. Então, é isso, não são crianças mimadas, são crianças respeitadas, e isso é diferente. Então, é assim, mamãe, eu não quero fazer isso. Tá, tudo bem, por que você não quer fazer isso? Ah, eu não quero fazer por isso. A criança, assim como tem adultos. Você quer ver uma coisa que é um exemplo que funciona muito? A gente tem a mania de falar pra criança que ela tem que comer tudo que tem no prato. Que ela tem que rapar o prato todo. Não deixa nada. Você come o mesmo tanto, assim, todos os dias? Não, de forma Tem dia que você tem mais fome, tem dia que você tem menos fome, tem dia que você quer, né, você vai repetir. Tem dia que você gosta muito de uma coisa, no outro dia você não tá afim de comer aquela coisa. São mini seres humanos, eles são humanos também, então eles também passam por essas fases, por essas questões. E aí você querer impor determinadas coisas que não fazem sentido, entende? Porque não vai fazer, a criança não vai estar menos nutrida porque ela deixou um pouquinho de arroz no prato, porque ela não quis comer tudo, porque naquele dia ela não tava com aquela fome toda que ela tá geralmente. Então, essas questões é que tornam aí a maternidade mais leve, porque eu não vou brigar com os meus filhos por conta disso, eu vou entendê-los enquanto seres humanos e vou acolhê-los. E aí eu quero te fazer uma pergunta que de repente já tá passando na cabeça de quem tá nos assistindo ali, tá? Quando eu dou essa liberdade pro meu filho de ele querer ou não querer, né? Dentro de uma autoridade leve, como fazer para que essa criança, ela mantenha um nível de respeito, tá? Com a minha posição como mãe ou como pai, como que eu vou garantir que vai continuar havendo esse respeito, essa autoridade, né, entre aspas, diante deles. Porque na verdade não chega a ser a autoridade no sentido de ser autoritário. Sim. Mas de ser uma figura de autoridade. Sim, eu entendi que você colocou e se manter nesse lugar. Exato. A gente tem uma clareza hierárquica nesse poder de decisões. Então, os meus filhos têm o direito de expressar as vontades e os desejos deles. E aí, por isso que eu falei, inclusive, que as questões de segurança não são negociáveis. Porque eu não vou deixar a criança se colocar em risco porque ela quer. Não é assim que funciona. Não são essas questões. Mas de respeitá-las, as crianças, por exemplo. Ah, mãe, eu quero muito ir vestido de astronauta. Ver a briga que eu compro? Isso vai mesmo fazer essa diferença toda na minha vida. Meu filho realmente não pode estar vestido de astronauta. Meu filho, vai de astronauta e tá tudo. É assim que você aproveita, inclusive, a fase que você tá, que você pode ir. É isso. É porque às vezes a gente quer impor tanta coisa para as crianças o tempo inteiro, impor determinados comportamentos, que a gente esquece que eles são crianças. A infância passa muito rápido. A gente tem pouco tempo para aproveitar essa infância dos nossos filhos. E às vezes a gente já quer que eles se comportem de uma forma mais formal até. Não, olha, você não faz bagunça. Você não vai correr, olha, você não vai... E isso traz para a criança um peso dela não poder ser criança. Sim. Então, você tira a naturalidade da fase, né? E a gente pode respeitar as fases. Uma criança de 3, 4 anos é muito mais natural que ela vai ficar correndo e fazendo alguma bagunça, alguma coisa, porque é da natureza daquela criança. Agora, minha filha tem 7 anos, está sentada bem ali, desenhando, porque ela já é uma criança maior e ela já consegue entender questões de que, não, agora eu não posso fazer bagunça, porque minha mãe tá ali ocupada e eu vou fazer outra coisa. E ela foi fazer o que? Ela foi desenhar, que é uma coisa que ela gosta de fazer. Então, ela tem a oportunidade de fazer alguma coisa que ela gosta, mas dentro do limite dela, de criança. Então, a gente precisa entender também as fases da vida de uma criança. E você tem 3 fases ali, né? Ai, gente, assim, muito próximas, mas... Quantos anos tem as crianças? O mais velho faz 15 na próxima quinta-feira. Aí o do meio tem 11, que é o Daniel, e a caçulinha Zoe tem 7. Então são 4 anos de diferença da Zoe pro Daniel e 8 anos de diferença da Zoe pro Davi, porque eles têm 4 anos de diferença entre eles. Você sentiu o cheiro agora? Do café. Meu Deus, gente! Vocês não têm noção, eu preciso pegar isso daqui, o cheiro. Até dei uma olhadinha assim de leve. Gente, que delícia. Gente, esse café é um café que eu ganhei do sul de Minas. E às vezes quando eu ganho uns cafés maravilhosos. Gente, não. E os cafés de Brasília também são muito bons. São muito bons. Né? Vamos defender a nossa cidade, porque ela tá... Brasília tem investido mais, inclusive. Brasília tem baristas incríveis. Tem baristas. Então, tem
cafeterias que estão assim cafeterias. super diversificadas também, É né? isso. Cris, nessas 3 fases das crianças, o que foi assim, se você parar pra pensar, olhar, né, desde o dia que você descobriu que estava grávida, como que foi, o que foi mais desafiador pra você até hoje, assim, em termos de educação das crianças ou de conciliação, né, da vida da Cris com as crianças? Porque eu sei que hoje você consegue fazer isso de uma maneira muito harmônica, mas quais foram, assim, os seus principais desafios da maternidade? Então, deixa eu só fazer um parênteses, porque se o Davi estiver assistindo e eu deixar você chamar ele de criança, ele vai ficar chateadíssimo. Ai, desculpa. O Davi é um adolescente. Viu, filho? Você é um adolescente. Isso, Tá? Não, Desculpa. porque chega uma fase da vida em que eles não são mais crianças. Viu? Mamãe corrigiu. Não, mas é porque é isso. Primeiro que eu acho que cada fase... eu vivo isso, né? Cada fase da maternidade, ela traz uma dificuldade diferente. E, para além disso, cada ser humano envolvido nesse processo, porque eu sou mãe de 3 seres humanos diferentes, Totalmente. eles me trazem desafios diferentes. Então, tem questões que eu tenho com o Davi, que eu sei que em momento algum eu vou ter com o Daniel e a Zoe. Mas tem questões que eu já tenho com a Zoe, que eu nunca vivi com os meninos. E isso independe de gênero. Eu tô falando das questões de personalidade mesmo, porque cada ser humano é único. Uhum. E cada ser humano tem o seu processo de evolução. Então, meu filho vai fazer 15 anos. A mãe que ele teve lá há 15 anos atrás já não é mais a mesma pessoa de hoje. Graças a Deus por isso, né? Porque se a gente não evoluísse, não mudasse, ia ser muito ruim. Então, até essas percepções são muito diferentes. E aí eu vou te falar que, assim, eu tenho, sim, um ponto em que foi o grande desafio da minha maternidade. Mas é porque eu quis trazer que todo dia a gente tem desafio na maternidade, sabe? Todo dia a gente tem coisa acontecendo. E acontece pra todo mundo. Você falou assim, porque hoje você já lida... Menina, nada. Não é nada bem assim, desse Todo jeito dia que acontece parece. uma coisa que você fala assim, e agora? Porque eu tenho um filho, por exemplo, o meu adolescente. Eu amo comemorar aniversário. Pra mim é o dia mais importante Gente, da foi vida. aniversário dela, tá bom? Parabéns! Pensa no aniversário mega comemorado, né? É porque eu sou essa pessoa que gosta de comemorar aniversário. Então eu realmente comemorei 50 vezes. Ela comemora o seu assim também? Não, né? Não, mas vamos deixar claro. Eu não comemoro o seu assim porque você não gosta. Porque eu já tentei, mas ele não gosta. Aí eu coloquei o Daniel, a Zoe nasceu 2 dias depois dele e o Daniel um dia antes. Que é pra eu ter festa durante o aniversário dele, entendeu? Pra poder fazer o negócio acontecer. Que isso, sequencial assim. Foi, a Zoe, o Daniel é do dia 7 de março, Paulinho do dia 8 de março e a Zoe do dia 10 de março. Gente, que loucura. A minha filha é do mesmo mês, né, gente? Eu sou do dia 11 de dezembro, ela é dia 17, mas assim, um atrás do outro. Menina, o que é ótimo, porque o Paulinho não gosta muito de festa mesmo e tudo mais. Então eu tenho a oportunidade de fazer pros meninos e vamos cantar parabéns pro Paulinho também. Então tá ali no bolo, entendeu? No meio do caminho. Porque ele realmente não Cris, vocês estão há quantos anos casados? 15 anos. 15 anos? 15 anos. Contando com tudo, assim, com namoro, A tudo? gente namorou, noivou e casou em 6 meses. Então a gente... Gente, depois dizem que não dá certo, tá vendo? Ah, não, pra gente deu super certo. Assim, deu muito errado, mas deu certo, entendeu? Tem os perrengues, né? É porque assim, eu era muito jovem. Eu já tinha o Davi não é filho biológico do Paulinho. Então eu já tinha o Davi e ele embarcou nessa aventura de uma mulher. Eu tinha 23 anos, era muito jovem, não tinha muita. Eu sempre fui muito mimada, então eu não tinha muita percepção de como que ia ser esse negócio de ser casada, né? E então a gente passou por muitas dificuldades no início do nosso relacionamento e eu sei. Ai, gente, eu falo pro meu marido que se eu tivesse casado comigo, a gente não tava casado mais, não. Ah, mas eu também porque acho. Eu era muito isso. chata. Não de você, de mim. A gente, assim, tem dia que a gente não se suporta. Olha, eu vou falar, ele deve me amar muito mesmo, entendeu? Porque tem dias. Ele tá filmando isso. Claro, você acha que ele vai perder uma isso. prova. Esse vai ser o recorte que ele vai fazer. Eu já entendi esse rolê. Mas é isso, porque de fato é uma realidade, assim. Ele sempre foi uma pessoa muito mais tranquila. Então, ele lidou com... Claro, ele também teve que passar pelos processos dele e tudo mais. Não tô invalidando o lado dele de forma alguma, mas eu sinto que eu era uma pessoa muito mais conturbada, sabe? Um espírito muito mais assim... E a gente... isso, a minha geração não foi uma geração que aprendeu a lidar com emoções, por exemplo. Com as frustrações. Com frustrações, com nada. A gente não sabia lidar com nada. Então, quando eu me vi mãe, casada,
E falei, e agora? Que eu, sabe? E eu sou uma pessoa medicada, tá, gente? Eu tenho essa cara de calma, mas sou uma pessoa medicada. Mas eu fui procurar terapia, eu fui procurar ajuda, fui procurar formas de entender. E aí é que vem o grande desafio da minha vida. Um dia, eu não morava em Brasília. A gente tava morando em Palmas, no Tocantins, um calor absurdo. Nossa, é muito. E aí eu tava grávida do Daniel. E tava no mercado, a gente tava no mercado fazendo compras. E aí eu era adepta à educação tradicional. Por quê? Meu filho tinha 3 anos na época, o Davi. E era a educação que eu conhecia, que eu aprendi, que os meus pais aplicaram comigo. Porque durante um período era a única que todo mundo conhecia. Padrão, né? tradicional. Tradicional. E aí um dia o Davi deu uma birra no mercado. E eu falei pra ele que era pra ele ficar quieto, senão eu ia bater nele. E ele não ficou quieto, porque ele obviamente não ia ficar, porque ele era uma criança de 3 anos de idade. E ele tava sentado no carrinho e se jogando assim pra trás, né? E aí, quando ele deu um grito, eu dei um tapa na boca dele. A minha aliança pegou num pedacinho do lábio dele, assim, e sangrou. Aquilo foi o fim da vida pra mim. Porque aí eu olhei e falei, cara, não é possível que não existe uma outra forma de se educar um ser humano. Porque eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não quero. Foi um acidente. Eu, obviamente, não queria que ele tivesse sangrado. Mas eu não queria que aquilo pudesse acontecer. Você entende? E aí eu falei que agora eu vou buscar alternativas pra isso. Foi a partir daí que virou sua chave. E aí virou. Foi. Eu já queria, já tinha visto algumas coisas, assim, mas era muito longe, sabe? Tudo muito distante. E aí, naquele momento, isso, a chavinha virou dentro de mim. Eu falei, agora eu vou atrás disso. E aí, no Brasil, porque o Daniel tem 11 anos, a gente não ouvia falar sobre essas coisas. E aí, eu fui buscar informação, a gente não tinha nem cursos de formação aqui no Brasil. Inclusive, gente, eu sou educadora em disciplina positiva, porque eu sou a pessoa que gosta de estudar, e na época não tinha um curso de parentalidade pra você fazer sendo pai. Só tinha pra você fazer se você quisesse ser educadora. Eu falei, então vou fazer. Vou fazer assim. E aí eu fui atrás, porque eu realmente queria entender tudo isso. E aí veio a dificuldade de aplicar isso, porque eu sou uma pessoa casada, então eu tinha que trazer isso pro meu marido, ele tinha que entender tal qual eu entendi. E isso foi um processo dele, enfim, tem um perfil no YouTube, inclusive, do Thiago Queiroz, que é o Paizinho Vírgula, que eu sou completamente apaixonada, porque eu digo que ele salvou o meu relacionamento, assim, porque a gente tinha muitos conflitos a respeito da educação das crianças, e o Paulinho ficava assim, eu nunca vou entender isso, porque eu só vejo mulher falando disso, e eu acho que elas nunca vão conseguir falar comigo. Porque, claro, a forma como a gente comunica e como a gente traz as coisas é diferente. Aí um dia eu achei o Thiago e eu comecei a mandar todos os vídeos do Thiago pra ele. E o bom é que o Thiago não escrevia, não fazia texto e tal, ele fazia vídeo. Por vídeo. E aí eu falei, ai, que delícia! E aí eu comecei a mandar tudo do Thiago pra ele. E aí ele passou a assistir, ele começou a entender. E aí outros pais foram se unindo e se conhecendo através disso e trocando as próprias dúvidas e tudo mais. E aí ele se viu num lugar em que foi muito mais confortável pra ele. E pra mim também foi, porque não ficou tão impositivo, mas essa transição da educação tradicional pra disciplina positiva foi com certeza o processo mais desafiador da minha maternidade, porque me mudou. Então mudou a minha família, mudou toda uma estrutura, mudou a forma como a gente educa os nossos filhos. Sim. Então, de fato, foi o meu grande desafio, assim. Bom, eu queria perguntar para você sobre esse trabalho que você faz fora da sua casa, porque você leva isso para muitas mulheres, você palestra sobre isso, né? Isso foi uma opção ou você sentiu que isso era uma missão? Ou as duas coisas juntas? Menina, olha que engraçado. Foi um pouco dos dois, assim, porque, na verdade, quando eu aprendi, eu falei, cara, eu acho que eu preciso levar isso para outras pessoas. Não é justo que as pessoas não tenham acesso a esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação. E eu queria muito levar isso para todo mundo. Mas eu não via como uma missão, sabe? Eu só queria fazer com que as pessoas conhecessem. Alcançar novas pessoas. E aí, você acredita que eu criei meu perfil no Instagram para poder falar de disciplina positiva, única e exclusivamente. A minha intenção... O seu perfil de hoje? De hoje. Era só para isso? Era para isso. Eu tava grávida da Zoe, e aí eu criei o perfil para falar de disciplina positiva, e aí eu trazia textos e reflexões e tudo, porque a minha ideia era vender as minhas consultorias ali e poder ajudar as pessoas de alguma forma e estar naquele espaço. Só que eu descobri que eu era uma péssima vendedora de consultoria nesse sentido, porque
eu não conseguia não ajudar uma mãe que me pedia ajuda com alguma coisa, com uma situação, então eu ficava acompanhando, e eu tava com ela o tempo inteiro. Eu falei, gente, imagina, não tem como eu vou deixar essa pessoa Não pra posso lá, chegar lá, dar uma palavra, ouvir e acabou. Tenho que continuar. Eu tenho que continuar, eu tenho que saber que tá tudo bem, que deu tudo certo. E aí, passei a acompanhar essas mães. E eu me tornei influenciadora porque as marcas me viram assim. Mas por que elas me viram assim? Eu comecei a ter uma importância, uma influência muito grande num processo de decisão que diz respeito única e exclusivamente à família. Que mais do que importante. E eles me levavam para esse lugar. Eles me colocavam nesse lugar como uma pessoa de confiança. Então, eu brinco que eu falava assim na época que, poxa, se eu confio na Cris para me ajudar a educar os meus filhos, imagina para comprar uma blusa, menina. Vai ser, fichinha, vou lá com certeza. E aí verdade. As marcas começaram a me ver desse jeito. Então, hoje, as palestras que a gente faz, principalmente esse período que acontece muito, é muito para conscientizar mães, mas eu já levei isso, por exemplo, para a escola das crianças. Porque eu achava que era importante que as outras crianças tivessem essa vivência também. E para isso a gente precisava apresentar isso para os pais e para as mães, e, enfim, para os cuidadores de uma forma geral. Então, a gente leva isso para as pessoas muito como uma... Eu vejo que é como uma necessidade minha de que os meus filhos estejam num ambiente seguro. Então, eles vão se relacionar, eles são pessoas sociáveis. Então, quanto mais pessoas tiverem conhecimento disso, mais respeitados eles serão. E, então, eu acho que foi mais nesse sentido. Nunca vi, assim, sabe, não tem essa parte linda e nobre de, uma missão de vida e tudo mais. Não foi isso, né? De verdade. Mas eu realmente acredito que todo mundo pode fazer um pouquinho de diferença. A gente que trabalha com comunicação, que trabalha com essas coisas, todo dia tem um dia que a gente quer desistir, porque, meu Deus, é tudo tão difícil. Então, Cris, esse trabalho de ser influenciadora, né, você leva muitos valores, você não leva só produtos, serviços, você leva valores, porque tudo isso é conectado em todo o trabalho que você faz. E eu acho que aí é a grande chave do sucesso do seu trabalho. Porque se você fosse simplesmente vender óculos ou vender, sei lá, qualquer tipo de serviço, talvez não fosse tão significante. Então, essa comunhão, essa união de valores aí é que realmente traz o seu trabalho em evidência, que é o seu propósito. Muito obrigada. Né? É isso. Mas assim, a gente sabe hoje que o mercado de influenciadores tá gigantesco, tá saturando, e sabemos que muitas pessoas não sabem o que fazer, então eu vou ser influenciador. É isso. Né? Eu não tenho nenhuma formação específica, ou eu não quero ser um CLT, não quero ser um 8.112, eu vou ser livre, quero ser influenciador. Só que não é assim tão simples, né? Tanto que a gente vê muitos perfis aí vazios, ou vazios nos dois sentidos, né? Vazio de conteúdo e vazio de seguidores. Sim. Vazio. Vazio. Mas não é um trabalho fácil. Ser influenciador agora eu quero entrar nessa área. Ser influenciador é dedicação constante. Você está na sua casa, você está produzindo conteúdo. Você está na rua, você está produzindo conteúdo. Você vai viajar, você está produzindo conteúdo. Você vai deixar as crianças na escola, está produzindo. Então, assim, é constante, é loucura total. Aí agora eu quero saber como conciliar isso tudo. O que você fez? Claro que você não vai deixar aqui, né, a sua receita, né? Mas assim, o que você pode dizer pra gente em relação a essa logística de vida, né? Você consegue relaxar? Você consegue ser natural? Você consegue passar, por exemplo, 2, 3 dias sem ter que pensar nisso, programar tudo que você vai publicar, vai fazer de job e dar uma relaxada? Conta pra gente. A Cris mulher agora, assim, né? Um pouco... Nem mulher, a Cris pessoa mesmo. Ser humano, né? Aquela Cris. Aí você deixa um pouco a persona e vai pra pessoa. Vamos colocar assim. Eu achei muito legal, assim, primeiro o seu comentário, porque a respeito dos nossos valores, da percepção do nosso trabalho, porque é uma coisa que a gente tem muito forte. A gente trabalha a gente trabalha com a nossa família. Então, o exemplo é tudo, né? E a gente tá aqui pra isso mesmo. E muito mais do que pras outras pessoas, a gente quer ser esse exemplo pros nossos filhos, porque a gente tem a nossa responsabilidade com eles. Então, os nossos valores... eu ensino muito pros meninos sobre valores inegociáveis. Tem coisas que você
cede alguma coisa, que você vai, mas tem coisas que são inegociáveis, que são muito suas. Então, é muito bom saber que dá pra perceber isso, Sim, entendeu? Isso é muito legal. Isso é evidente. Agora, meu trabalho como influenciadora, ele é como qualquer outro trabalho. Então, ele tem coisas boas e coisas ruins. A parte legal, que é o que as pessoas veem, assim, que eu tô trabalhando quando tá todo mundo se divertindo. Então, assim, ai meu Deus, ela tem que ir num restaurante comer e esse é o trabalho dela. Sim, mas por vezes eu comi minha comida fria, porque eu tava fazendo conteúdo da comida e produzindo e tal. Então, acontecia de... As crianças, a gente viajou pro Beach Park e eles estavam super ansiosos. E a gente foi pra fazer uma divulgação pra eles, né? A gente combinou o seguinte, o primeiro dia eles iam brincar tudo que eles quisessem e a gente não ia levar nada pra produzir conteúdo, eles iam poder brincar. No segundo dia, a gente ia produzir todos os conteúdos que a gente precisava e que eles só iam poder brincar depois que a gente terminasse de produzir os conteúdos. Por quê? Eu tenho a responsabilidade da produção de conteúdo, que é uma coisa que eu preciso ter. Mas os meus filhos são pequenos, eles precisam ter a vida deles acontecer. Então, a gente consegue organizar isso. E é claro que é muito legal ser convidada para divulgar um resort, de estar nesse lugar, de viver tudo isso. Agora, continua sendo um trabalho, porque diferente de quem tá lá simplesmente para se divertir, eu estou trabalhando, eu estou produzindo conteúdo, eu tenho informações para passar. Então, eu tiro uma semana, assim, por ano, que eu meio que nem olho o celular, que eu não sei o que está acontecendo. Bem sabático mesmo, né? Nada, Semana... porque eu preciso disso para descansar. E, por vezes, de tempos em tempos, eu tiro um dia pra fazer alguma coisa assim, um domingo eu quero, ou então nem necessariamente, a vantagem do meu trabalho é que não precisa necessariamente ser no final de semana, às vezes é um dia de semana e tudo mais, então eu tenho esses tempos, sabe, esses momentos off, porque eu não fico nem vendo vídeo no TikTok, porque acaba sendo trabalho pra mim. Porque aí eu vou ver uma referência legal, eu vou ver alguma coisa que eu achei bacana, eu vou acabar indo além daquilo ali. Então eu desliga total. Total mesmo, assim. Eu assisto muito série quando eu quero ficar assim, porque eu gosto de maratonar séries. Então, assim, agora eu preciso descansar e aí eu vou. E aí você falou da responsabilidade da produção de conteúdo o tempo inteiro. Parece muito que é o tempo inteiro, mas não é assim também o tempo todo. A gente tem... Tudo tem estratégia no fim das contas, né? Então, a gente tem programados nossos horários e como é que as coisas vão acontecer e tudo mais. Então, por vezes, num determinado momento do dia, eu, assim como qualquer outra pessoa, paro de trabalhar e vou jogar com os meninos e vou fazer alguma coisa com as crianças. Eu gosto muito desse tempo com eles. E a gente vê isso, né? Por isso que eu tô te falando, né? Que você alia esses valores, né? Que são imprescindíveis na convivência com eles, né? Você consegue conectar isso, mesmo que às vezes você tá fazendo um videozinho mais simples ali, mas você tá mostrando o seu cotidiano, você tá mostrando que à noite você deu uma parada ali, os meninos estão brincando, às vezes a gente vê você e Paulinho ali tomando um vinho, né, e tal, as crianças ali estão sempre no mesmo ambiente, né? Então essa conexão de vocês é muito importante, né? Então, assim, não necessariamente você falou, não, de vez em quando a gente precisa do nosso tempo. Claro, o casal precisa, né, ter um momento, mas você não precisa excluir, né, os seus filhos para poder ter um momento agradável. Exato. E a gente vê que muitas vezes hoje os pais, eles se incomodam com isso. Eles veem os filhos, de fato, como um peso. E aí entra naquela frase que você fala aqui, que os filhos, eles não são âncoras, eles são trampolins, né? Eu achei muito bonita essa sua frase, porque muita gente anda com a missão da paternidade, da maternidade, como algo que você tá arrastando corrente. Nossa, é difícil, nossa, né, é penoso. E não é bem assim, né? Eu acho que a gente consegue conciliar, né? É isso, eu realmente acredito muito. Primeiro que parece que é muito tempo, mas vamos lá, há 15 anos atrás, eu tava sendo mãe. Gente, já passou 15 anos e parece que foi ontem. Então, acaba que passa muito rápido. Eu sei que parece muito clichê falar que passa muito rápido, eles vão crescer, viver a vida deles e tal, mas é verdade, é o que acontece. Então, por mais penoso... Eu sei que ter um bebê, às vezes... É muito desgastante, porque ele acorda à noite, porque você, né, privação de sono pra mim era uma das piores coisas, mas você passa por situações que são passageiras, e que quando você consegue entender que elas são passageiras, que elas não vão durar pra sempre, que você vai ter outras experiências vindas daquilo, você consegue encarar, assim, essas coisas mais leves. Eu vejo também que muita gente teve filho por uma pressão social.
Muita gente não queria ter filho e acabou tendo filho porque... Enfim, né? A sociedade fala muito sobre isso. Hoje em dia a gente tá um pouco mais liberto disso. As mulheres são um pouco mais livres pra não serem mães se elas não quiserem. Mas a gente sabe que o peso da maternidade às vezes é muito grande. De ser mãe, de se tornar mãe. E aí, eu sempre falo que, cara, eu que queria muito ser mãe. Acho difícil pra caramba. Imagina quem... não quer. Imagina se é uma coisa que você não quer. Eu realmente acredito que é uma coisa que você só descobre o amor que é, a dimensão que é, depois que você é mãe. Mas se você não quer descobrir também, tá tudo certo, entendeu? Porque é muito melhor que você não seja do que você viver uma vida inteira como se o seu filho fosse um peso, colocando sobre ele essa carga. Quantas vezes a gente já não viu coisas do tipo, eu dediquei a minha vida inteira pra você, você não pode me abandonar, quem que vai cuidar de você quando você for velha, você tem que ter um filho. Cara, os meus filhos não vão precisar cuidar de mim quando eu for mais velha. Porque, inclusive, vou pra academia todos os dias por isso. Então, não é porque eu gosto, é porque eu quero envelhecer bem. Mas é isso, é porque eu acho que a gente acaba colocando pesos e expectativas nos nossos filhos que não cabem. E daí, a gente traz esse peso pro relacionamento. A gente traz essas questões todas pra vida como um todo, sabe? Cris, voltando um pouquinho aqui no seu trabalho como influenciadora, você saberia elencar pra mim pelo menos um trabalho? Esse café é muito gostoso. Ele tem umas notas de chocolate. Que menina, que delícia. Vou te dar ele pra você levar. Nem foi por isso que eu falei, mas eu vou ser assim. Muito bom. Deixa eu te falar, como influenciadora, qual foi o trabalho que você falou assim... Esse é inesquecível de tão bom. Eu sei que, assim, né, os outros trabalhos todos, né, têm o seu mérito, mas que você falou assim, cara, foi incrível, esse foi fantástico. Tipo assim, foi o primeiro porque foi o primeiro. Não, foi esse porque foi num paraíso. Isso aqui foi porque, sei lá, eu reuni um público gigantesco, eu tive muito feedback positivo. Algo assim, nesse sentido. Olha, eu nem preciso pensar muito. Que bom! Eu amo todos os meus trabalhos e todas as marcas que confiam no meu trabalho, obviamente. Mas eu sou Potterhead, né? Eu tenho uma tatuagem de Harry Potter e Olha, tal. gente! E aí, quando foi o aniversário de 20 anos do lançamento do filme, a gente foi convidado pra fazer uma publi pra Warner, falando do filme, falando dos 20 anos. E aí, a gente recebeu os brinquedinhos, tipo, tinha a Hermione, enfim, tinha os personagens. E eu lembro que eu podia apresentar isso de uma forma muito palpável para as minhas crianças, porque eram brinquedos. E eu tava recebendo para gravar aquilo ali. E aquilo... E, gente, eu tô falando da Warner, né? Sim. Acho que foi o nosso primeiro trabalho internacional com a Warner. Então, assim, foi o primeiro trabalho internacional. Foi um reconhecimento de todo esse trabalho gigantesco, por ser uma marca enorme, por ser... Aí vem o Harry Potter, que era... Eu li os livros adolescente, assim, eu sempre gostei muito. Então, assim, foi uma série de coisas e de emoções ali que se juntam. Você imagina, foi a crise adolescente, e aí a gente fez uma campanha de Natal, até pra eles, que foi nessa época, né? E aí Aí Natal, que é uma coisa que eu amo, de celebrar em família, de estar com as crianças, de todo mundo envolvido. Pra mim, foi, assim, excepcional. Foi uma conquista muito grande, né? Foi uma conquista realmente muito grande, porque... Falei, cara, é isso mesmo, tá dando muito certo, e é isso que eu quero fazer, porque é incrível, é muito legal, real, assim. E você tem a tatuagem do Harry Potter e essa tatu aí na frente, conta pra mim. Aqui sou eu e a Zozô, menina, olha... Eu tenho os meninos aqui também, ó. Olha só, gente. Aí os meninos têm o nome deles escrito na linha da pipa, tá vendo? Daniel e Davi. E aí aqui sou eu e a Zoe. Fala em Zozô, vamos chamar ela aqui? Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor. Pula aí esse tripé e vem aqui na tia. Quero que você venha aqui do meu lado pra gente conversar. Gente, aqui na frente, quero mostrar o tanto que você é estilosa, maravilhosa. Gente, olha que menina mais linda, gente. A tia é sua fã, sabia? Sabia que eu sou sua fã? Vou te contar. Eu assisto seus vídeos e eu acho incríveis. Sabia? Conta pra mim. Filha. Conta pra mim quem é essa daqui. Quem é essa? Fala pra tia. Minha mãe. Sua mãe? E o que... Quando você olha pra sua mãe assim, ó... O que você pensa? Como é que fica aqui dentro do seu coraçãozinho? Eu amo ela. Muito ou pouco? Muito. Muito? O que a mamãe mais faz que você mais gosta? Me abraçar. Te abraçar? O abraço dela é gostoso? É fofinho?
É quentinho? É? E o que você não gosta, assim, quando você olha pra ela e fala assim, ai, mamãe, assim não? Quando ela briga comigo. É? Mas ela briga com razão ou sem razão? Com razão. E aí, depois? Aí você para, pensa e pede desculpas? É? É assim que funciona? Você queria ter outra mãe? Não. Só essa aqui? Uhum. E de brincadeira, o que você mais gosta de fazer com ela? Brinca de boneca. Ela brinca com você mesmo, senta assim no chão e brinca valendo? Às vezes. É? E piscina, gosta de ir com ela? Sim. É bom, né? Vai lá então e dá um beijo nela. Oh, meu Deus, mamãe. Não, beijo não, um abraço, aquele. E eu vi que o papai esses dias captou um abraço super natural e gostoso, não foi? Não foi, Cris? Ai, ela nem viu, menina. Que você ficou com medo de... Lembra que você foi na escalada? Aí você ficou com medo? Aí quando você desceu, lembra que a mamãe foi lá te dar um colinho, te deu um abraço? O papai filmou. Filmou. E tá lindo. Depois você pede pra ele te Porque é mostrar. um colinho de mãe, assim, né, Zozo? É. Até passa o medo, né? Maravilhosa. Cris, eu quero te perguntar um assunto bem delicado. Eu vi que outro dia você comentou que a Zozo, ela foi vítima de bullying. E eu senti muito naquela sua história, né? Quando você contou aquilo. Eu sei que toda mãe, ela vira uma leoa, né? Quando a gente percebe que um filho nosso se entristeceu por alguma injustiça ou indiferença ou preconceito, o que quer que seja. Como que você trabalha isso na cabecinha dela, né? Quando acontece um fato assim? Tá aí, tá vendo? Quando eu falo que todo dia a gente tem um desafio na maternidade, é o tipo de coisa que a gente não tem como prever. A Zoe, quando ela nasceu, eu já entendi que os meninos são mais claros, eles têm a pele mais branquinha, e a Zoe, ela é um pouco mais retinta. Então eu já sabia que a Zoe ia ter na vida dela vivências e dificuldades diferentes dos meninos, meramente pela questão da pele. E aí eu comecei a estudar e a entender, e eu vi que a grande potência para a Zoe seria ser a mulher mais empoderada que eu pudesse. Então, a Zoe, ela sabe que ela é linda. Ela sabe... Assim, mãe... Chega a ser até engraçado. Ela fala assim, mas você acredita que o fulano falou que eu sou feio? Que barato. É um absurdo que a pessoa... Ela acha que a pessoa tá errada, porque é um absurdo que a pessoa acha... E assim, não, tudo bem, mãe, tem todo o direito a ter opinião. Sabe aquela história de você tem todo o direito a ter sua opinião, mas que opinião burra? Sim. É meio que isso, assim. E ela tem isso. Tanto que ela demorou pra identificar o bullying. Porque ela falava pra mim e pra professora que tinha uma coleguinha que ficava... Ai, ela fica me perturbando. Ai, é porque ela fica me perturbando. E eu achava que era uma coisa de criança, sabe? Aquelas azugrinaçõezinhas de criança. Pra mim era isso, mas ela nunca contou o que acontecia. Aí um dia ela tava conversando com o Daniel. E o Daniel... Aí ela contou o que a menina fazia. Aí o Daniel falou assim... Mas isso é bullying. Não, mas pera... Ainda é pior, porque com você isso é racismo. Olha só o que ela tá falando e tal. Aí a Zoe ficou muito chateada. Porque ela não tinha tido a percepção do que estava acontecendo de fato. Ela tem 7 anos, ela não tinha mesmo noção disso. E aí ela veio me contar. Mamãe, tava conversando com o Daniel. E aí, o que é legal da gente sempre poder conversar sobre tudo lá em casa. Então ela tinha essa abertura para conversar com o irmão ali. E as crianças são instruídas mesmo para se ajudarem. Enfim, eles têm esse entendimento. E aí ela veio me contar. E aquilo me doeu de um jeito que eu não sei mensurar, assim, porque eu me vi numa situação em que, obviamente, fui conversar na escola, fui resolver, levei pra eles. A professora tava na mesma situação que eu, de que, nossa, mas é porque a Zoe nunca tinha me falado o que, de fato, a menina falava. A menina chegava a trocar de lugar quando a Zoe chegava, só pra ficar falando coisas, assim, pra Zoe. E ela chamava a Zoe de animal, ela falava que a Zoe era muito feia, que a cor da Zoe é muito feia. Coisas, assim, muito pesadas mesmo. E aí eu nunca... Juro que eu não fiquei com raiva da menina. Mentira, eu fiquei um pouquinho sim, gente. Não, fiquei um pouquinho, porque, né, sou mãe. Mas foi um pouquinho. Eu fiquei realmente chateada e ofendida com os pais ou com os cuidadores, com as pessoas que são envolvidas no processo de criação dessa criança, porque criança nenhuma nasce com essa índole, sabe? Nasce pra fazer esse tipo de coisa.
E aí é que eu vejo, de novo, a minha responsabilidade em falar para tantas pessoas, em estar com tantas mulheres. Então, assim, naquele momento em que eu contei que a Zoe foi vítima de bullying e tudo mais, não foi porque eu queria expor a minha filha. Foi porque eu queria conscientizar as pessoas desse tipo de coisa e que essas coisas acontecem e que a gente precisa estar preparado para lidar com elas, Sim. por mais dolorosas que elas sejam. Porque você não pode passar um pano, você não pode fazer de conta que... E eu não podia, naquele momento, não ser o ponto de segurança para minha filha. Falar, não, deixa isso pra lá, por exemplo. Não, a gente vai atrás disso e a gente vai entender e vai resolver, porque isso não pode continuar acontecendo. E aí isso faz parte do seu trabalho também, como mãe e como comunicadora, digamos assim, de alcançar esses pais, essa conscientização que você fala. Se você, por exemplo, ou tivesse deixado por isso mesmo, ou tivesse ido lá na escola, resolvido isso de alguma forma e ficasse calada, a finalidade não ia ser a mesma, né? Exato. Então, a partir do momento que você coloca isso no seu canal, expõe essa situação, você faz com que outras pessoas reflitam sobre isso, né? E a gente sabe que o preconceito, ele existe, às vezes ele vem, né, lá de trás, é uma educação que foi dada ali, mas que a gente, daqui pra frente, a gente pode transformar. Tudo na nossa vida eu penso que é assim, sabe, Cris? A gente não precisa trazer os nossos traumas, transferir para os nossos filhos. A gente pode ser o limite aqui e tentar fazer diferente, né? Acho que é por aí. É isso, é exatamente isso. É a mesma coisa da educação, por exemplo. Não vou reproduzir isso eu não quero continuar. E de ser a pessoa que vai parar aquele ciclo geracional e de que vai fazer diferente. É um rompimento, é muito difícil, traz dor, é um processo. O autoconhecimento é um processo absurdamente doloroso. Muito. Então, passar por tudo isso é realmente muito difícil. Mas isso vai fazer de mim um ser humano melhor, uma pessoa melhor. E, principalmente, isso vai fazer com que os meus filhos sejam mais livres. Fortalecidos. E eu vou poder entender o potencial dessas criaturas incríveis, sabe? E é isso. Eu acho que a gente tá aqui pra... Os meus pais, eles não tinham acesso à informação ou conhecimento que a gente tem hoje. Que ninguém tinha, na época. E eu me sinto na obrigação de ser a pessoa que vai mudar alguns ciclos geracionais por conta do conhecimento mesmo. Então, é minha obrigação ser essa pessoa. Eita, que tem como lidar com os jogos com os filhos, hein, Cris? Eu faço controle de tela na minha casa. E eu sou chata com controle de tela. É? Vem cá, Daniel. Ele pode vir pra ele contar como é que funciona? Vem cá, Daniel. Vem cá, Dani, pra você contar. Peraí, que você vai sentar aqui na minha frente. Seu pai vai ficar ali um pouquinho. Vem cá, senta aqui na frente da tia aqui. Olha pra lá. E aí? Vamos... Uma coluna pra aí, ó. parecer bonito. Chega pra cá mais um pouquinho, pra fora, pra dentro, né? Pra dentro aqui. Isso, aí tá ótimo. Como é que é a regra em casa com os jogos? Conta pra mim. Os jogos são depois das 18. Eu e a Zoe temos 5 horas pra assistir de tela. Assistir não, de tela geral. Qualquer tela. Se a gente usar, tudo de uma vez, a gente não pode usar mais pelo resto do dia. E só pode depois que... Que fizer todas as obrigações. Se não tiver feito, o tempo continua contando, você tem que fazer o que você não fez. E se não colocar timer pra marcar suas horas? Você perde tudo. É tipo um joguinho isso também, né? Tipo um joguinho, né? Tipo um joguinho. E deixa eu te falar, você acha isso justo? Acho. Às vezes eu não gosto, mas Mas você acha isso justo? Sim. Tem que controlar. E qual é o jogo que você mais gosta? Eu não sei. Tá nervoso? Não conseguiu pensar? Qual a cor da sua camiseta? Que isso? É a fruta do Luffy, de One Piece. É um jogo que você gosta? E os deveres da escola? Eu faço. Faz? Esporte? Não. Não? O que mais você gosta de fazer? Eu gosto de fazer esporte, eu gosto de... Você faz esporte? Não, mas eu gosto de fazer esporte. Eu gosto de fazer esporte. Você não Você faz? gosta de jogar com seus amigos, você quer falar, né? O quê? Jogar o quê? Bola, jogar jogo. Não sei, consegui pensar, tô nervoso. Tá. E quando você tá com seus pais, com seus irmãos, pra você é um momento especial? Sim, É? eu acho muito legal. Qual deles que você gosta mais? De viajar, de comer? De quê? De viajar. De viajar? Que a gente come quando viaja, né, Daniel? Come quando Comer os dois viaja. juntos, eu também gosto mais. Mas é porque eu sinto que a gente fica mais junto, não sei, mas... É o que eu
sinto. É importante, né? E olhando pra ela, o que você pensa a respeito da sua mãe? Quer fazer Fala mamãe pra mim. chorar, tô entendendo. Olha só. Eu acho ela linda. Gata, né? Ela é Ela é o quê? gata. E seus amigos têm uma mãe gata assim? Não sei. Não? Não sei. Eu não vi. Ela é jovem, cheia de energia? Isso é importante, né? E ela torce por você? Você acha que ela torce por você? Sim. Muito? Você não é tímido assim, né? Você tá tímido aqui, na frente dessa câmera aqui. Porque uma coisa é você gravar no celular em casa, né, Daniel? Outra coisa é você gravar com esse montão de gente te olhando. E aí, o Dia das Mães é domingo, mas você curte a sua mãe todos os dias. Qual é o maior sentimento que você tem guardado no seu coração em relação a ela? Amor dela é o sentimento que eu... Que tanto de amor é esse? É o maior do mundo? Minha mãe é do mundo. pra Mesmo? ela. Claro. É minha mãe, quem eu vou amar mais. Oh, meu Deus. Então vai lá dar um beijo nela. Quem você vai amar mais, né, Dani? E é o do meio, né? O Daniel do meio. É o do meio. Muito bom. Eita, esse Paulinho, vou te contar. A Cris coloca esse Paulinho em cada fria. Pensa num homem que é tranquilo, gente. Senta aqui, Paulinho, do meu lado. Gente, esse cara é a tranquilidade de pessoa. Acho que você tem que chegar mais pra cá um pouquinho. Pode vir. Olha lá. Pensa num cara zen. Pelo menos é o que ele transparece, né? Não sei se ele é assim em outros lugares. Não é assim. Ele é assim. Um cara zen, tranquilão, um cara que tá sempre com um sorriso assim no rosto e tal. Tem dia que ele faz umas caras de tipo, fala sério, vamos lá e tal. Mas é assim, é bem típico do homem, né? Isso, né? Tá bom, vai, vamos, tal, aquela coisa, né? Eu acho que a gente já tá evoluído, sabe? Porque antigamente ele não vou. Agora já, tá bom, então vamos, então tá. Paulinho, como é que é acompanhar essa mulher aí? Porque você faz parte de todo esse trabalho, de todo esse sucesso, vocês que criam tudo juntos, vocês que fazem tudo juntos. Eu sei que você é o maior apoio que a Cris deve ter, certeza. Né? Mas como é que é acompanhar essa rotina? Você se acostumou com essa energia toda, né? Com essa correria, com essa coisa assim de... Pensa no Paulinho antes da Cris, antes de casar com a Cris e pensar assim hoje, eu tenho uma família grande, 3 filhos, a gente faz um trabalho super dinâmico e tal. Como é que é isso pra sua vida? Olha, agora eu já acostumei com isso, né? Antigamente era mais... eu até ficava pensando que, nossa, mãe, que coisa doida, e correria, e vai pra lá, e vem pra cá, e não sei se eu consigo isso não. Aí depois, a gente, na verdade, quando eu trabalhava, né? Eu não ajudava a Cris, eu trabalhava CLT. Aí depois que a gente viu esse negócio dando muito certo, aí eu entrei, eu falei, vamos então. E aí agora é meio que assim, eu acostumei já com essa correria toda. Aí a gente também divide algumas coisas, né? Antes ela fazia tudo, e aí agora ela faz uma parte, eu faço outra. Então fica mais tranquilo, assim, vamos dizer, né? Muitas vezes você deu apoio pra Cris, por exemplo, com os filhos, pra ela poder fazer a parte solo? Com certeza. Sempre que ela... Desde quando começou que ela precisava sair e fazer alguma coisa, eu falava, não, meu bem, vai que... Sempre quando eu tinha possibilidade também, né? Mas eu falava, não, pode ir que eu fico com os meninos, ou às vezes eu ajudava ela, ou levava e depois buscava, estava sempre dando um suporte. Até quando ela falava, não sei, meu bem, e tal, eu falei, não, meu bem, vai ser legal. Sempre foi pode motivador. Tal, vai dar certo, não sei o quê, eu sempre tava... ajudando, porque assim, se eu tiver, eu penso assim, que se eu tivesse um projeto, alguma coisa que eu quisesse fazer, eu queria que alguma pessoa, no caso ela que estava mais perto, falasse assim, vamos meu bem, eu te ajudo, vamos lá, não sei o quê. Então eu fazia o que eu queria que fizesse por mim. Sim. Então eu dava o apoio que eu conseguia também dar, né? Não mais do que isso. Você acha que hoje você é uma pessoa melhor depois da Cris? Ah, com certeza. Muita coisa que eu fazia errado e não fazia também.
que acabou que ela foi... Não, meu bem, faz assim e tal. E aí a gente foi mudando, algumas coisas foram difíceis de mudar, né? Porque a gente aprende daquele jeito e fala, não, aquilo desse jeito tem que ser assim. E depois de grande você vai descobrir que não tem que ser assim. Pode mudar para ficar melhor. E aí, essas coisas eu aprendi muito com a Cris. Agora, como casal mesmo, como que é a Cris mãe? Você, pelas suas palavras, por Paulinho, a Cris mãe. Ela é uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa super inteligente e é acolhedora também. Gosta muito de dar abraço, de dar presente, de estar junto, de conversar e de estar perto, é isso. Foi a mulher e mãe que você escolheu certo? Acertou? No alvo? Quando eu escolhi, não. Quando escolheu, não. Agora Não, mas eu concordo. Mudou, hein, Cris? Mudou bastante. Eu concordo. Mudou pra caramba, pra muitas vezes melhor. Então, assim como você mudou, ela também, né? Isso é legal, porque é a transformação da escolha, né? Então, vocês se escolheram e cresceram e evoluíram juntos. Como isso é importante, né? Gente, e agora eu quero falar aqui pra gente finalizar que esse casal é o casal do café. Eles vivem em restaurantes, eles degustam pratos maravilhosos, né? Mas eles amam café especial. E a primeira vez que eu vi a Cris e o Paulinho foi naquele evento que eu fiz aqui em Brasília do Garan, que foi um workshop. E depois disso, a gente começou a se encontrar e a seguir, e tá mais ali, né, conectado. E eles amam o café. E como é que o café apareceu pra vocês, assim? Pandemia. Pandemia? Na pandemia, a gente ficou meio... Todo mundo foi buscar alguma coisa. E aí, a gente achou que gostava de café. Mas, juro, a gente bebia aquele café de mercado horroroso e tal. E aí, a gente até azul e fez careta quando eu falei do café de mercado. Mas é isso. A gente realmente foi atrás de... então vamos fazer, vamos entender. E aí, a gente foi pesquisando. Quando a gente descobriu o quanto o café era sujo. Enfim, aí a gente foi descobrindo as questões do café. A gente foi se envolvendo cada vez mais. E aí... É isso, o café é um universo. E quanto mais você quer... Eu falei, gosto de estudar, né? Então, eu nunca entro em nada pra botar só o dedinho. Eu mergulho de vez. E aí, a gente entrou no universo do café de vez. E achei incrível descobrir todas as variações. O quanto o café é um produto nosso, tão brasileiro. E que a gente tem que valorizar muito. Você falou que esse café incrível é aqui do sul de Minas, né? Então, é isso. A gente tem terroirs maravilhosos pelo nosso país. Então, a gente tem muitos sabores. Eu sou taurina, né? Comer muito meu rolê, assim, sentir essas sensações gente, todas, tem que malhar todo dia mesmo, porque olha o corpo, né? Tá em cima. Então, come muito, mas ó... Menina, como mesmo? Minha nutricionista sofre. E aí, vocês têm o cantinho do café em casa? Tem, Você faz certeza. Café também, Paulinho? Com certeza. Quem faz faço. café é ele. Ele. Eu bebo você café. Só fica bebendo, né? Eu bebo café. Aí você já faz assim, igual o Franklin Medrado. Quando ele fazia o café, o ovo, o toast, tudo junto e levava pra você. Gente, isso, olha que foda. É isso. Não, mas o Paulinho é realmente pessoal, viu? Vou te falar. Porque quando eu era mais nova, eu sempre sonhei em ter uma casa em que os meus filhos crescessem, tivesse assim, cheiro de bolo, sabe? O pão fresquinho. Bem afetivo. Só que eu não sei fazer nada disso, assim. Eu sou... Aí entendeu? você que vai pra Paulinha é a cozinha. pessoa que faz bolos e pães e tortas e coisas Olha, e que tal. delícia. E café. Aí ele sempre, hoje mesmo de manhã, ele passou um café pra gente comer com biscoitinho de doce de leite. Aí ele já ficou lá, não, a medida, a proporção, vou fazer assim e tal. Eu acho lindo, pesar e tal. Aprendi também, fiz o curso, a gente fez curso juntos. Mas deixei ele se desenvolver, sabe? É Vai lá, legal meu bem, demais. voa, você, sua vez. E aí eles estão sempre nos eventos de café, né? Tem feiras de café, tem degustações, é muito bom, né? Eu adoro, eu acho muito legal, assim, todo esse universo de café, acho muito divertido. Tem que pegar as crianças um dia e levar numa fazenda bem grande de café pra eles curtirem. A Zuzô visitou com o Paulinho. Porque foi assim. Tinha um jogo do Flamengo no dia, gente. E aí, gente, entendeu? Flamengo, olha que Aí eu fui com o meu mais velho pro jogo do Flamengo. Era aqui em Brasília, no estádio, eu não ia perder o jogo. E aí o Paulinho foi fazer a visita. Eles foram na Minelis. E aí fizeram uma visitação e tal. O Zuzô voltou toda encantada. Daniel adora beber. Ele sempre pede, né, meu bem, pra gente vai fazer nosso café. Pede pra fazer pra ele também. Então as crianças já estão envolvidas nesse universo do café também. Legal demais.
Cris, quero deixar agora um espaço para você deixar uma mensagem, né? Para todos que estão nos assistindo, especialmente para as mães, porque esse foi o maior objetivo de ter você aqui hoje, né? É todo o seu tempo. Eu queria... Vou falar para lá, que aí eu... Vamos aqui. Estou emocionada, então, pera, deixa eu dar uma respirada. Não, porque você colocou todo mundo pra falar pra mim, né? Fiquei emocionada, mas eu acho bom, que... É o feedback que a gente tem como mãe. É bom ouvir, né? Que a gente é importante pras pessoas como também. Esposa, como mãe, claro. É bom. É bom mesmo, gostei. Mas eu queria dizer pra todas as mães, assim, que a maternidade ela é difícil pra todo mundo. E que todos nós temos dias difíceis e dias melhores. E que a gente tá sempre fazendo o nosso melhor. E que nem sempre o nosso melhor é tão legal. Mas que tá tudo bem. O que os nossos filhos precisam da gente é o que a gente pode oferecer. E eu tenho uma teoria de que cada mãe tem o filho que ela precisa e cada filho tem a mãe que precisa. Então, os meus filhos não seriam filhos de mais ninguém e eu não poderia ser mãe de mais ninguém. Porque tudo que eu cresci, tudo que eu aprendi, se meu marido é feliz com a esposa que ele tem hoje, é porque eu tive toda essa vivência com eles e eu sei que é a mesma coisa para todas as mães, e que toda mãe é única, é incrível, é um clichê dizer isso, mas é verdade, porque nada move mais o mundo do que as mães, é a gente que faz tudo acontecer. Então, um feliz Dia das Mães para todas as mães, que todas as mães possam viver esse amor de verdade. E aí eu queria fazer um parênteses para mandar um carinho muito especial para as tentantes, porque nós tivemos 5 perdas gestacionais, então é uma dor que eu entendo, mas que o momento certo em que as coisas têm que acontecer, elas vão acontecer. Paulinho e eu temos uma teoria de que o jeito que der, o jeito que deu certo, você faz tudo que você pode, você se dedica, você se esforça, e o jeito que as coisas acontecem, o jeito que elas têm que acontecer. Então eu tenho certeza que o momento de vocês vai chegar e que vai ser incrível. A Zoe chama Zoe, que significa vida, por isso, e eu não podia querer outra família, outra formação mais incrível e mais maravilhosa. Então, que sirva de inspiração para que vocês acreditem que vocês também vão ser mães incríveis. É isso. Muito bom, lindo isso. Muito bom. É muito desanimador, né? Quando você... Triste, né? Quando você quer muito algo e você, às vezes, não é o momento certo, né? Como você falou, as tentantes, né? E eu acho que se tiver que acontecer, acho que se as energias, se Deus, se tudo conspira para que isso aconteça, no momento vai acontecer, né? Então, é inspirador mesmo ouvir isso. Não sabia, né, que você tinha passado por essas 5 perdas, mas eu também passei por uma perda, mas é realmente algo que a gente tem que buscar trabalhar dentro da gente e não perder a esperança. Exatamente, né? Exatamente. E é isso, acho que a maior lição da maternidade é de que a gente não tem controle de nada, né? E esse é um exemplo de que você não tem controle, que não basta querer, que não é assim, né? Que as coisas acontecem, mas que elas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. É isso. Gente, olha... Não é minha mãe, não sou mãe dela, mas o coração fica quentinho, como abraço de mãe, né? Porque isso. Falar de maternidade é muito acolhedor, né? E eu quero muito, muito agradecer por esse momento. Espero que você tenha gostado desse bate-papo incrível com essa mulher aqui forte, corajosa, uma mulher inspiradora, né? Uma mulher que realmente mostra pra gente que é possível, que nós temos condições e podemos ser respeitadas, reconhecidas pelas pessoas e principalmente por quem a gente mais ama, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, né, pelos nossos pais. Então, como isso é importante. Eu gosto muito de falar sobre valores, porque eu acho que hoje os valores estão muito trocados, mas onde há amor e onde há intenção, as coisas boas acontecem. Então, acho que é principalmente isso, que a gente faça disso o nosso carro-chefe. Paulinho, crianças, o Davi, né? Davi. Criança Paulinho, não. Crianças, Davi. Cris,
Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por vocês terem conseguido esse tempinho para estar aqui com a gente. Eu agradeço de coração. Desejo mais um Dia das Mães e todos os que vêm pela frente que sejam realizadores, mas que você, de fato, tenha a certeza de que você está no caminho certo. Obrigada. E que você possa se superar sempre, né? Porque é um eterno aprendizado. É isso. Muito obrigada pelo convite, por essa conversa leve, tranquila, gostosa, com café bom. Então, obrigada mesmo por esse momento e por poder compartilhar um pedacinho da minha história. Gente, siga aí nas redes sociais, @euemeus3 por extenso. Isso. Eu e meus 3. Vou colocar aí o @ pra vocês acompanharem um pouquinho da Cris aí, da família toda no Instagram, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. E pode pôr café. Pode pôr café.